Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje é uma rotina de estudos que eu gravei lá em agosto, mas eu só tô postando agora em setembro. Inclusive, os próximos vídeos do canal estão com a linha temporal um pouco estranha e perdida, mas eu quero me livrar logo desses vídeos para começar a gravar novos. No dia que eu gravei esse vídeo, eu ainda estava estudando Psicologia do Desenvolvimento, essa matéria já acabou, e as minhas novas matérias do segundo período já entraram, que é Didática e Psicologia da Aprendizagem. Eu estava lendo material didático e estudando as escolas da psicologia e eu gostei bastante desse conteúdo. Eu acho que, de todas as matérias que eu tive agora, a minha preferida foi Gramática Histórica e a segunda, a Psicologia do Desenvolvimento. Eu estava com muito medo dessa matéria, mas à medida que eu fui estudando, eu fui me apaixonando e gostando bastante. Eu já estou com vários títulos de livros e outras leituras que eu quero muito ler. E apesar da matéria já ter terminado, eu não consegui concluir todos os resumos que eu queria fazer, então antes de começar a Psicologia da Aprendizagem, eu quero finalizar essa matéria de Psicologia do Desenvolvimento com os resumos, para que o meu caderno não fique tão confuso e bagunçado. Então, antes de começar a fazer as coisas de Psicologia da Aprendizagem, eu vou finalizar as minhas anotações para ficar um pouco mais organizado e não ficar igual o meu caderno de educação, que tá uma bagunça. Eu também preciso revisar algumas coisas que não ficaram muito claras na minha cabeça enquanto eu estava estudando, porque como eu falei no vídeo de ontem, que foi o vídeo de como eu estudo na faculdade, não, de ontem não, de sexta, como eu estudo na faculdade AD, eu tenho um prazo um pouco curto e aí eu não consigo me concentrar em tudo e fazer todas as atividades. Então, algumas coisas eu acabo não estudando com tanta profundidade quanto eu gostaria, e aí depois eu preciso ficar revisando. E aí, depois de fazer uma pausa para almoçar, eu voltei a estudar e é o mesmo processo de leitura e anotação lá no OneNote. E aí, como eu estava comentando da revisão, como eu não consigo estudar absolutamente tudo, eu fico me sentindo muito culpada e aí eu quero ficar voltando nos conteúdos e ver profundamente tudo. Só que eu já vi em alguns lugares que as pessoas falam que você não consegue aprender tudo na faculdade. Eu ainda não superei isso e eu ainda preciso superar e me conformar. Porém, ainda é um pouco difícil porque eu fico me sentindo um pouco inútil e que eu não estou fazendo as coisas direito. Eu amo esses slides que tem no meu material didático, porque aí eu consigo fazer um resumo bem resumido mesmo e com os tópicos principais. Aí eu tava anotando nesses post-its que tem no computador algumas coisas importantes. Eu queria dar uma revisada melhor depois, mas que não deu tempo, como eu já adiantei antes, né? Porque nunca consigo estudar tudo que eu quero em todas as matérias. Eu acho que as minhas aulas da faculdade de História vão começar na semana que vem ou depois da semana que vem, porque antes vai ter uma semana universitária. Eu tava muito ansiosa, eu tava pensando que essa semana ia ser presencial, porém não, ela vai ser online mesmo e vai ser do dia 5 ao dia 8 de outubro. E eu tô muito feliz, eu tô muito empolgada pra começar logo, apesar de ser online. E a faculdade vai começar dia 11, eles já mandaram várias coisas, quer dizer, mandaram não, eu tive que olhar lá no Instagram, e aí eu descobri que eu precisava fazer um e-mail institucional, porém eu ainda não consegui ter acesso a esse e-mail, mas eu já consegui pelo menos ter acesso a um site que se chama Siga o PE, e ali eles colocam algumas coisas de tipo matérias, históricos. E assim, eu vou ter 5 matérias. Eu pensei que eu ia ter antropologia e eu já estava estudando, inclusive. Vai sair um vídeo aqui no canal de eu estudando essa matéria. Porém, eu não vou ter só no segundo período. E eu descobri que eu vou ter uma professora que eu já conheço, que era minha professora de redação lá na UPE. Ela vai ser professora substituta de língua portuguesa na produção do conhecimento. Então eu já tô feliz porque eu vou conhecer pelo menos uma pessoa. Tentar transformar algumas habilidades, né?
Quando eu gravei esse vídeo, eu ainda tava lendo A Inquilina de Whitefield Hall. Agora eu aprendi a pronunciar esse nome, eu tava falando tudo errado, então eu tô morrendo de vergonha dos vídeos antigos. E assim, eu já terminei, eu amei essa leitura e ainda vai sair um vlog de leituras aqui no canal para que eu possa comentar um pouco melhor sobre ela. Eu comentei antes que eu tava com um pouco de medo dessa matéria de psicologia da educação antes dela começar, mas eu gostei muito, são assuntos muito interessantes. Porém, eu acho que eu já estou um pouco sobrecarregada demais dessas matérias de licenciatura, porque eu queria muito que as minhas matérias de letras começassem logo, mas infelizmente elas só vão começar no ano que vem. E aí, ano que vem, eu terei finalmente as matérias maravilhosas de literatura e linguística e arte e essas coisas. No início de psicologia do desenvolvimento, eu estava muito focada na questão de o que é a psicologia, qual é a história da psicologia e tal. E aí comecei a estudar as coisas da psicologia na Grécia. E aí eu queria muito saber sobre a questão da alma e tal, e todas as questões filosóficas da psicologia, do início da psicologia na Grécia. Não a psicologia como ciência, mas o início aí desse estudo sobre a mente e sobre o pensamento e essas coisas. Porém, eu não tive muito tempo para isso. Aí eu tava fazendo um resumo geral de psicologia e educação, meio que a ligação delas. E aí no meio do resumo eu gosto de ficar destacando as questões da psicologia do desenvolvimento, já que era essa matéria que eu tava estudando. E esse foi o primeiro resumo que eu fiz no meu caderno específico de psicologia da educação. Então eu fui colocando todas as coisas que eu lembrava. Eu comecei com o que é psicologia, qual é o significado dessa palavra, a origem, um breve histórico e coloquei algumas coisas também sobre essa questão mais filosófica lá da Grécia, a questão da alma e tal.
continuei fazendo resumos. Eu acho que esse dia foi um dia assim, só de resumo, porque eu fiz alguns e eu consegui revisar para a prova e para as atividades. Inclusive, eu fiz as atividades contextualizadas, que são as minhas atividades 5 da faculdade. Tive que fazer um texto sobre o Sócrates e foi bem legal porque eu amo filosofia e eu amo filosofia grega, então foi muito interessante a parte de estudo e pesquisa e da escrita também do texto. No vídeo que eu gravei sobre a organização para o novo semestre da faculdade, eu mostrei a minha tabela de leituras que eu organizei para a Faculdade de Letras e as leituras de Psicologia do Desenvolvimento eu não consegui concluir porque eu organizei isso depois que a matéria já estava acabando. E assim, ao invés de colocar os livros ali inteiros de 500 páginas, eu resolvi colocar os capítulos que eu quero ler que tem relação ali com as coisas que eu estava estudando. Eu acho que assim vai ser melhor, porque antes eu ficava me frustrando porque eu não conseguia ler o livro inteiro. Então, assim eu acho que vai ser mais fácil para estudar e conseguir administrar as leituras. Agora são 5h56, já é quase 6 horas, e eu acho que eu completei as coisas que eu tinha que fazer, assim, prioridades de hoje. Eu basicamente só fiquei fazendo os resumos de Psicologia do Desenvolvimento e passando a limpo as coisas que eu já tinha anotado no OneNote e no meu livro também, apesar de que eu não fiz tudo, eu não consegui passar todos os resumos a limpo, nem todas as coisas do livro, então eu fui fazendo por partes e fazendo aqui no meu caderno. E agora eu vou fazer o meu mapa mental, porque eu ainda não fiz. Eu vou fazer um para Introdução à Psicologia e outro para Psicologia do Desenvolvimento. Então, eu acho que eu vou fazer isso aqui enquanto eu assisto alguns vídeos no YouTube. Então eu comecei a fazer o meu mapa mental. Eu mostrei essas cenas no vídeo de como eu estudo na faculdade AD, então eu vou cortar e aí eu já passo pro final.